fiquei questionando aqui hoje sobre autoestima, né? O que é autoestima, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, é você se conhecer, você entender o que faz bem pra você, o que você gosta, o que você deixa de gostar, situações que te deixam de bom humor, situações que te deixam mal-humorada. E aí eu fiquei pensando, e a autoestima, né? Então seria a ideia de você se estimar, né? Autoestima, eu me estimo, né? Eu me valido, eu valido a pessoa que eu me tornei, eu valido as minhas ações, eu valido as minhas atitudes, eu valido as minhas escolhas, né? E aí, partindo do princípio que a autoestima ela é um sentimento construído, né? Ninguém nasce com autoestima, ou não, né? Assim, quando não existe uma contingência que favoreceu essa pessoa, ela não tem autoestima, né? Ela tem baixa estima. E aí eu fiquei muito pensando, assim, como isso é valioso, né? E de alguma forma, o quanto que a gente vai levando sem parar para pensar. Eu tenho, sabe, autoestima. A minha estima está baseada em quê? Ou em quem? Sabe por quê? Vamos parar para pensar assim. Se meu filho chega para mim, como já aconteceu, e aí ele fala assim: Mãe, eu tirei 10. Eu costumo colocar que a gente, na nossa origem, a gente aprendeu a elogiar enquanto pais, né? E não ser incentivadores dos nossos filhos, né? Eu posso chegar para ele e falar: parabéns, filho, estou muito orgulhosa de você e tal. Mas o que eu tô ensinando pro meu filho com esse comportamento? Que de alguma forma meu filho sempre vai tirar nota alta, porque ele vai esperar de mim um reforço. Entende? A validação vem de fora, né? É diferente se meu filho chega e fala: mãe, eu tirei nota 10. E eu digo assim: valeu a pena, né, filho, você ter estudado, né? Então eu tô mostrando para ele que depende dele, né? É do esforço dele. É, eu tô validando aquilo que ele fez, né? Então, ou se não, pergunto para ele: como é que você se sentiu com essa nota, tirando essa nota, entende? E aí, partindo desse princípio, eu fiquei pensando, né? Meu Deus! Imagina o seguinte, tá, ok, passou, né, infância, adolescência, onde os nossos pais não tinham, assim, essa ideia, assim, de eu vou ser uma incentivadora, assim, a gente recebeu muito elogio, assim, e aí a gente vai lidando, né, com essa ideia. Será que eu consigo me validar? Eu tenho uma estima elevada? E aí, por exemplo, o que acontece na terapia? O que eu percebo são pessoas muito, mas muito mesmo dependentes desse elogio de fora, entende? Assim, a validação de alguém. Então, assim, se ele não recebe a validação do chefe, é como se ele fosse um péssimo funcionário, né? E aí ele fica arrasado porque o chefe não validou aquele trabalho, né? E aí é importante, assim, espera, como eu me percebo como profissional. Se você percebe que você dá o seu melhor, você é empenhado naquilo que você faz, você é comprometido, independente se você satisfaz seu chefe ou não, sabe? É esse espaço de aprender a se estimar, a estimar o teu trabalho, a estimar quem você é enquanto profissional, né? E aí perpassa, eu tô dando exemplo profissional, mas assim, as questões amorosas, né? Quantas vezes a gente coloca na mão do outro, né? A forma como a gente se sente, né? Se o outro me diga ser é feia, né? Eu vou morrer, porque, tipo, eu tô sendo extremista, né? Mas assim, é como se a voz desse outro
ela é mais alta do que a minha voz, entende? E aí eu costumo colocar assim, ok, não tem como eu não deixar de escutar esse outro, mas eu vou abaixar o volume, né, do rádio, né, e vou ter mais atenção para minha voz, assim, entende? E sempre validando sua história, né? Porque se você não teve uma história de vida que de alguma forma não reforçou isso, logo hoje, às vezes no padrão automático é você se invalidar, sabe? Eu não sou boa o suficiente, nada do que eu faço é, é válido. Então, assim, é como se a gente nunca fosse, se sentisse, sabe, validada. E é um buraco, sabe, que você nunca se supre. E aí a ideia você precisa parar e passar a refletir, assim, como eu me percebo, eu consigo me validar, sabe? Validar minha história de vida, porque às vezes a nossa história de vida, se você, por exemplo, tem alguns comportamentos que se eu fico sob controle dele hoje, eu vou ficar ruim, péssima. Mas se eu vou lá atrás e valido minha história, e aí eu entendo por que eu vivenciei isso, por que eu estou vivenciando isso, sabe? Logo tende a eu me validar. E a me estimar, estimar minha história de vida, estimar onde eu cheguei e a me validar, entendeu? Então fica aí, às vezes o paciente falta e eu fico aqui inventando, entendeu? Mas eu queria deixar uma perguntinha, sabe? Você pode responder aí que eu interajo. Você se estima, sabe? Você estima os seus feitos? Você estima a sua história de vida, assim, você valida, mesmo que ela não tenha sido, assim, lá essas coisas. Mas quando você aprende a validar, você valida também aquilo que não foi tão interessante, porque você é hoje fruto disso, né? Eu costumo colocar, assim, tem situações que coloca a gente à prova de fogo, né? E aí, assim, eu vou parar, porque eu tô com vontade de falar, mas o vídeo vai ficar longo. Depois eu faço outro vídeo dando continuidade, ok? Beijos.